Olá, povo, tudo bem? Você está aqui no canal Sua História TV, o seu cantinho do tempo e da história do Brasil no YouTube. O que você vai ver nesse vídeo? Você vai conhecer o rio Palmital, um estuário incrível do norte de Santa Catarina. Só a gente está aqui no Palmital, estamos aqui com o Andrei e com o Lucas. E a gente está lá o nosso Caronte lá no fundo, lá, o cara que vai pilotar para a gente. E nós vamos fazer aqui uma excursão pelo rio Palmital, na cidade de Garuva, Santa Catarina. A cidade de Garuva fica no extremo norte de Santa Catarina. E nós vamos conhecer aqui alguns afluentes que se conectam a esse estuário. E também vamos conhecer aqui algumas comunidades. Tem a comunidade do Barrancos, tem a entrada do rio Três Barras e tem a localidade do Lamim, a região que é conhecida como Porto Basílio, que vai contemplar também a Pedra do Cantagalo, e a gente vai passar por algumas ilhas, entre elas a Ilha do Inferno. Pessoal, então a gente está aqui no rio Palmital, é um rio histórico. Nessas águas aqui, você tem a história do extremo norte de Santa Catarina. Para você ter acesso a essa região da Serra do Mar, você tinha que se deslocar não por estradas, nem por trilhas. Você se deslocava pelo rio. Por exemplo, o altar da igreja matriz de Garuva, ela foi trazida em 1940, 45, por essas águas aqui, ó. Então, aqui é um estuário maravilhoso, você encontra aqui jacaré, por exemplo, né? É uma região de mangue e aqui se destaca a pesca do robalo, nessa região aqui. Então, essa região toda, se conectando com Joinville, no século XIX, era conhecido como Pântano do Sul. Então, é uma região muito importante, é um estuário fantástico. Você, no passado, agora está mais difícil de se localizar, mas você encontrava, por exemplo, aqui o mero, que é um peixe gigante, né, que chega a enfrentar tubarão. É um animal formidável, lindíssimo, pode chegar aí tranquilo, 200 quilos, né, os meros de maior proporção. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente vai conhecer aqui algumas entradas e algumas localidades. Daqui a pouco a gente vai conhecer o rio Maria Barara. E lá eu vou explicar por que esse rio é tão importante. E para cá, você está seguindo para a região de Joinville, para a região da Vigorelli, beleza? A região de São Francisco, que compõe a Baía da Babitonga. O estuário do Palmital, ele se conecta, ele faz parte justamente da Baía da Babitonga. Vamos continuar a viagem. Pessoal, estamos aqui na localidade de Barrancos e aqui, em 1920, uma empresa francesa chamada P & Compagnie estabeleceu uma sede, a sede da empresa, que fazia, entre outras coisas, o benefício da madeira, a venda do palmito, o beneficiamento do palmito enlatado. Então aqui era a sede da empresa. Tá? Hoje é um local, aqui a gente consegue ver aí, o pessoal faz lazer e tal, e pesca, né? Muito bem, a gente está aqui na localidade de Barrancos, aqui em Garuva, e é aqui que ficava sediada a empresa P & Compagnie. O seu escritório é ali na frente, a gente já vai ver. A gente está aproveitando aqui esse momento para mostrar o seguinte: aqui ficava o porto da empresa Florestal do Saí, ligada a essa empresa de Paris. Ali ficava um trapiche que tinha 30 metros por 9, avançando para o mar, e aqui no lado corria uma estrada de ferro de 3 quilômetros para levar madeira. Aqui a gente está na antiga sede da P & Compagnie. O André vai colocar as fotos aí desse prédio maravilhoso que tinha alguns traços de Art Nouveau e que é da década de 1920. Ela ficava aqui posicionada. A gente vê aqui esse conjunto de palmeiras que formava justamente a entrada desse prédio. Um prédio maravilhoso. Ele era chamado de Sobrado e pertencia à P & Compagnie do senhor Edmond P. E, infelizmente, ele foi demolido. Depois que a empresa entrou em falência na década de 1930, com o tempo o prédio foi sendo esquecido e foi caindo nas mãos de várias pessoas. E, infelizmente, na década de 1970, ali por volta de 78, 79,
o prédio foi completamente demolido. Mandei para a família ligada ao dono daqui, que a família ainda está viva, né? A família do antigo proprietário aqui. Eu fui palestrar na França, a família que era dona de tudo isso aqui ainda está viva, né? O cara não teve filho, então essa terra ficou sendo ociosa e foi ocupada depois, né? Nós estamos aqui na entrada justamente do prédio da empresa Pé e Companhia, e aqui está uma placa que foi colocada pela Secretaria de Turismo do município e faz referência justamente a esse prédio, conhecido como Mansão P, né? Mansão P. Então, nesse local, na estrada do Porto Elizabeth, aqui era conhecido como Porto Elizabeth, né? Atual Barrancos, encontrava-se o sobrado francês pertencente à Florestal de Sailly, também a Pé e Companhia. A mansão de propriedade de Edmond Pé ficou por anos aos cuidados do francês René Charles Penoir. O sobrado ele foi construído na década de 20 e desmanchado em meados da década de 1970. A entrada do casarão ainda pode ser percebida com as palmeiras enfileiradas, como nós vimos. E uma curiosidade está aqui, a fonte da pesquisa, Gleison Vieira, que sou eu. Um outro detalhe interessante aqui sobre a localidade de Barrancos é que muito próximo ao casarão do Edmond Pé, você também tem a linha do Tratado de Tordesilhas. Essa linha, que é de 1494, ela dividiu o mundo em duas partes. Um lado pertencente à Espanha e o outro lado pertencente a Portugal. E essa linha, que outrora ficava onde hoje é Cananéia, ela foi arrastada pelos portugueses até a região de Laguna. É essa linha que passa exatamente aonde eu estou. Então, eu estou no lado português, agora estou no lado espanhol. E essa linha passa exatamente aqui. Se essa linha tivesse sido respeitada, nós estaríamos hoje aqui numa região de fronteira entre o Brasil e algum país de língua espanhola. Quem sabe a Argentina? Como o senhor se sente tendo o seu nome gravado na placa? É uma satisfação porque essa pesquisa, a minha pesquisa ligada a essa região, a região de Garuva, no norte de Santa Catarina, é uma pesquisa que se iniciou lá em 2003. Então, estamos em 2026. Então, lá se vai 23 anos de pesquisa. E eu lembro do dia que eu trouxe meus alunos aqui, lá em 2003. Então, é uma satisfação muito grande, depois de tanto tempo, você perceber que agora a pesquisa da gente começa a sair da sala de aula, a sair dos livros. Ela está no espaço público, isso é muito legal, isso é muito bacana. É uma satisfação poder contribuir de alguma forma para o entendimento da caminhada humana nesse espaço tão maravilhoso que é Garuva, o paraíso das águas. Gleison, e aquela história que você levou umas partes da casa do Edmond Pé para a França, o que aconteceu? Então, você encontra hoje somente escombros ali do casarão, que é uma pena. E então eu consegui pegar pequenos pedaços de tijolo, pedacinhos muito pequenos, coloquei na minha mala e levei para a França comigo na minha palestra lá de 2024, meados de 2024. Eu dei uma palestra na França, na cidade de Courchelet, que era a sede da empresa francesa, que adquiriu as terras na década de 20 aqui, do século 20. E eles ficaram muito satisfeitos, hoje faz parte do museu lá. Além da própria bandeira de Garuva, que todo final do mês de setembro é hasteada na igreja de Santa Joana d'Arc. Então, sempre que há aniversário da cidade, a bandeira de Garuva ela é tremulada, junto com a bandeira de Itapoá. E eles têm esse souvenir maravilhoso que conta um pedacinho de forma material da história que conecta duas cidades e que conecta dois países, Brasil e França, Garuva Courchelet. Qual era a propaganda que eles faziam para os franceses virem para Garuva, inclusive que o Edmond Pé deve ter ouvido, para se interessar tanto por essa parte do mundo? Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, ele conhece o Quinats, que era um francês, que era um gerente da fazenda Peraberaba. E ele levou comida, chocolate para os refugiados e soldados da Primeira Guerra Mundial. E é nesse momento que os dois se encontram. Um francês que morava em Joinville e um francês que morava na divisa com a Bélgica. E aí eles se conversam, eles ganham medalha de honra, tanto
o João Quinatz, da Fazenda Peraberaba, quanto o Edmond P. E ele fala, por que não nós criarmos um sonho, né, uma utopia industrial? Criar 2 cidades industriais que pudessem, além de gerar lucro, gerar ações sociais. Então a ideia era criar 2 cidades, uma aqui no Barrancos, que foi o Porto Elizabeth, e outra, o Porto Palmital, a Colônia Hercílio Luz. Então foi assim que ele conheceu essa região, foi graças à Primeira Guerra Mundial, aquela que foi conhecida como a Guerra das Guerras, a Grande Guerra, que matou 15 milhões de pessoas. E foi graças a esse evento catastrófico que hoje Garuva existe. Cara, isso é demais, cara. Pessoal, para saber mais sobre a empresa, Pé e Companhia e tudo mais, eu sugiro que vocês busquem na internet o livro Porto Barrancos, Berço de Garuva. Ele foi publicado em 2007 pela Letra d'Água. Você consegue encontrá-lo em algumas plataformas de venda de livro online. E é bem interessante para entender exatamente como é que foi a profusão da colonização nesse espaço aqui do Paraíso das Águas. É legal pegar o Fernando aqui assim, ó. Isso aí. Vamos lá? Só aproveitando também para fazer um agradecimento aqui para o Enio, da pousada do Enio, no Palmital. Se você quer relaxar, conhecer esse espaço maravilhoso, descontrair e ter um momento afastado da cidade, venha para cá e venha na pousada do Enio. Recentemente eu lancei o livro Os Carijó, Vozes da Terra. É o primeiro volume da trilogia Carijó, que vai ser publicada pela editora Insular. E esse espaço aqui, ele era território Carijó. Os Carijó eram os indígenas que habitavam o litoral sul do Brasil, eles eram os senhores do litoral. E esse espaço aqui era sim um espaço Carijó. Infelizmente todos eles foram dizimados ainda no século XVII. Tá? Então, se você quiser baixar esse livro gratuitamente, vai ficar aqui na descrição o link para você baixar 0800, ó, é grátis, é show. Pessoal, nesse momento a gente está descendo o canal do Palmital, saímos da localidade de Barrancos, a gente tem aqui à nossa esquerda o rio Três Barras, que é um rio muito importante. Ah, o pessoal lá, eita! A gente está descendo agora o rio Palmital, aqui à esquerda a gente tem o rio Três Barras, onde ficava a antiga Fazenda das Três Barras, e a Fazenda das Três Barras é uma fazenda que data de 1830, e essa fazenda possuía escravos, conforme eu falo nos meus livros. E havia uma ilha, essa ilha ainda, onde os escravos eram colocados para passar a noite. Eles eram chicoteados e depois eles eram amarrados em pelourinhos, que são os troncos, são postes. E eles eram colocados e passavam a noite sendo devorados pelos pernilongos, por maruins e todo tipo de inseto do mangue. E o nome dessa ilha é a Ilha do Inferno. A gente está arrumando para lá agora, a gente vai conseguir passar em volta dessa ilha. Não vamos entrar no inferno, vamos só passar por volta dela. Aguarde que logo a gente está chegando. Pessoal, estamos agora aqui fundeando as águas que se aproximam da Ilha do Inferno. É um local sinistro, existe uma série de lendas que envolvem essa ilha, inclusive a do Antônio Polaco, que teria sido um capitão do mato, um agregado da Fazenda das Três Barras, e que ambicionava por muitas terras. E o fato dele ambicionar terra, no final da vida dele, quando o enterram no cemitério das Três Barras, toda vez que jogavam terra no corpo dele, a terra sumia. E a explicação seria justamente essa ambição por terra. Então não houve outra alternativa. Trouxeram numa canoa o corpo dele justamente aqui, na Ilha do Inferno. Então essa é uma das lendas. O fato é que essa ilha ela serviu de cenário para todo tipo de tortura e crueldade feita contra os escravos que trabalhavam na Fazenda das Três Barras. Então eles eram chicoteados, torturados, trazidos até aqui e amarrados em pelourinhos. O senhor João Tobler, que eu entrevistei, tinha 100 anos lá em 2007, ele falou que ele chegou a conhecer os pelourinhos, tá? Esses pelourinhos que estavam em pé.
tanto o pai dele, né, o Agostinho Tobler, quanto o seu João Tobler. Então esse aqui é o cenário sinistro e triste da história da cidade de Garuva, que também envolve escravidão. A gente está justamente nos limites entre os municípios de Garuva e São Francisco do Sul, que é o terceiro município mais antigo do Brasil. É isso, gente. É um lugar, para mim, que estudo há muito tempo, é um lugar que me causa impressões muito importantes, assim, porque eu li isso, estudei, pesquisei, encontrei em mapas que o Andrei vai colocar na edição aí para você ver, e ver esse espaço assim é instigante. É uma sensação muito estranha. Agora a gente está passando aqui, ó, perto da Ilha do Bucuí. Essa é uma das ilhas do arquipélago da Baía do Palmital. A primeira referência que a gente vai ter a esse arquipélago, que a gente vai conhecer agora, é de um mapa de 1519. Né? Você já vai ter uma referência a essa região aqui. Então, na cartografia antiga, você já encontra essa região conhecida como a Baía das Sete Ilhas. E essa aqui é a Ilha do Bucuí. A gente já está dentro de território são francisquense, né? Ou francisquense. Né? Aqui já não é mais Garuva, aqui já é São Francisco do Sul. Lá ao fundo, a gente consegue ver, ó, lá em cima, o Cantagalo. Agora a gente está passando, pessoal, pela Ilha Grande. O nome já diz, né? Ela se destaca pelo seu formato mais arredondado, olhando de cima, e realmente ela é grande. Dentro do estuário do Canal do Palmital, ela é a ilha que se destaca por sua proporção. Ela é bem dividida e tal. Lembrando que essas ilhas aqui, elas são protegidas. Então, nenhum tipo de atividade humana pode ser feita dentro desses espaços aqui, tá? E a gente já consegue enxergar de lá, né, o Morro do Cantagalo, tá? Ali é o Porto Basílio. Onde é aqui na beira do rio aqui, para a gente mostrar aonde que os franceses chegaram, né? Esses 44 franceses, né? Beleza? Então Michel de Rion nasceu em 1803 e faleceu no Rio de Janeiro em 1850 de febre amarela. Ele passou alguns anos aqui tentando criar uma cooperativa de orientação utópica, né? Aqui todos eram iguais, eles dividiam o que eles conseguiam colher, tá? E existe um monumento na França dedicado ao Michel de Rion pela criação dessa cooperativa, que ele criou, a primeira cooperativa do mundo, chamava Commerce Véridique et Social. Ele vai escrever um livro também, todo em francês, né, que é La Constitution de l'Industrie, Organisation Pacifique du Commerce et du Travail, aux tentatives d'un fabricant de Lyon pour terminer de manière définitive la tormente sociale. Esse é o título do livro, tá? De 1834. E aquele homem veio se estabelecer aqui, ó. Olha só que loucura. Então, aqui a gente chegou no ponto em que os franceses, eles desciam, eles chegavam aqui de barco, desde São Francisco, nós estamos falando de quase 40 quilômetros. Ele chegava aqui nessa região onde já não é mais mangue, que você consegue vencer toda a floresta, todo o manguezal, e você chega numa região mais seca mesmo, né? Então, vem comigo. Então, o Michel de Rion, o Arnaud Jamin, eles criaram a União Industrielle em Paris, em 1839, e se estabeleceram, primeiro para ser na Vila da Glória. Houve uma discussão
com um homeopata, que era também o líder, o Dr. Mir, Benoit Mir. E esse cara, eles acabaram brigando por questões contratuais, e aí o grupo que era para ser um só se dividiu. Um grupo ficou na Vila da Glória e o outro grupo veio para o Palmital. Eles compraram essas terras aqui que pertenciam à antiga Fazenda Palmital. Elas pertenciam, né, todas essas terras aqui, à antiga Fazenda Palmital. Uma das fazendas que nós tínhamos aqui no século XIX. Né? O dono da fazenda era o Manuel Nunes da Silveira, tá? E é ele que teria vendido as terras para esse grupo francês que se cindiu, esses 44 franceses. Então, eles se estabeleceram, vem comigo, vamos lá, galera, estamos chegando aqui, ó. Olha só, Shazam, chegamos aqui. Então, é nesse espaço que você tinha a colônia. Lá a gente vê a Estrada Geral, lá no fundo, a Estrada Geral do Bararas. Essa aqui é a localidade do Bararas. Lá no fundo a gente vê o Morro do Bicho, famoso Morro do Bicho. Tem o livro Minas Velhas, Caminho do Ouro, um dos livros mais recentes. Eu falo desse morro em relação às lendas que envolvem extração, garimpo de ouro. E ali a gente tem o Morro Maria Barara. A Maria Barara seria uma indígena, possivelmente tupiniquim, possivelmente tupi, que se estabeleceu, não era carijó, ela se estabelece aqui por volta de 1750, e ela era uma das pessoas ligadas ao ciclo do ouro. Então você vai ter, fundiando a lateral aqui, ó, você vai ter o riozinho, pequeno rio singelo, Maria Barara, e esse rio, conforme ele chega à próxima maré, ele encorpa, como a gente acabou de ver, né? Beleza? Então era esse espaço aqui, o espaço da colônia francesa de Michel de Rion, né? Eles tentaram fazer o falanstério, que era uma comunidade de orientação socialista mesmo, de orientação utópica, onde eles dividiam tudo o que eles podiam produzir aqui nesse espaço. Infelizmente não sobrou nenhum resto arqueológico, porque o que eles fizeram aqui foram casas de madeira, e essas casas de madeira, essas cabanas, não sobreviveram ao tempo, infelizmente, tá? As únicas construções que sobraram da história do falanstério são algumas paredes que se encontram lá na Vila da Glória. Passando esse morro, você vai ter o Saimirim. Aqui foi feita uma represa, o Michel de Rion chegou a fazer uma represa. Logo atrás desse morro aqui, né? Que infelizmente também não teve nenhum resquício arqueológico, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Então, vamos nos despedindo. Aqui sobrou nada mais, nada menos do que os fantasmas do passado de uma tentativa de criar um mundo melhor. Pessoal, a gente só quer agradecer aí, porque essa expedição só foi possível porque a gente teve um bom timoneiro aí, que foi o Fernando. Fernando, brigadão aí, cara. Eu que agradeço. Oh, valeu, foi show de bola. E no YouTube aí a gente vai acompanhar como é que foi essa saga nossa aí pelas águas do Rio Palmital. Valeu, galera. Grandes aventuras pedem um destino perfeito. Nada disso seria possível sem o apoio de quem entende de hospitalidade. O Enio, da pousada do Enio em Garuva, na região do Palmital. Imagine um espaço exclusivo para um evento da sua comunidade, com refeições caseiras, salão amplo e piscinas para a diversão de toda a família. Tudo isso às margens do Rio Palmital, o verdadeiro berço de Garuva. Você merece viver momentos inesquecíveis em um lugar paradisíaco como esse. Pousada do Enio, venha se surpreender.